No dia 30 de setembro de 1982, uma foto publicada no Jornal do Brasil causou indignação na comunidade negra organizada. A foto trazia 6 homens negros moradores de uma favela sendo humilhados, amarrados pelo pescoço e conduzidos por um policial. Uma imagem que muito lembra o tráfico de negros escravizados. No dia seguinte, o meu convidado de hoje estava discursando para uma multidão num ato público na Cinelândia, no centro do Rio, denunciando o racismo revelado pelas lentes do fotógrafo Luiz Morrier. Eu tenho o prazer de receber Marcos Romão. Ele é sociólogo, jornalista e ativista pelos direitos humanos. Marcos, é um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos começar então te mostrando esse momento, vamos relembrar. Um chicote que dá porrada em nossa alma, que não deixa marca, que nos violenta, que tenta nos forçar a nos sentirmos inferiores. E nós não somos inferiores, nem somos melhores do que ninguém. Nós somos homens. Nós somos da raça humana! E esta cobrança é que nós fazemos. Queremos que seja reconhecido o nosso direito humano, porque se nós lutamos pela anistia, e para acessar isso, nós temos muito claro na cabeça que não é só melhorar economicamente, não. Não é só ter reformas sociais, econômicas, não. Tem que reformar, tem que mudar as cabeças que estão entranhadas de racismo. A pior forma de racismo que existe no mundo. Porque é o racismo expandido, malandro, não escrito. Falei da PAN. Aqui não precisa ter aquela lei que tem na África do Sul, que se chama apartheid. Pela primeira vez foi fotografado o racismo velado. Então, o que mais me entristece é que essa cena da foto é uma cena que hoje em dia está muito comum, né? A gente está vendo aí quase que cotidianamente pessoas amarradas em postes, sendo linchadas e até mesmo pela população, né? Aqui foi um caso com a polícia, mas hoje a gente vê a população também tendo esse tipo de prática. Você acha que a gente está vivendo um retrocesso, Romão? Olha, primeiro quero dizer para você que é uma satisfação estar aqui com você. São 30 anos depois, né? Quanto tempo depois? Eu acho que quase isso. Deste caso, né? E na TV aqui, com mais um black feito você. Feito eu. Momento histórico. É uma satisfação muito grande, porque considero isso um avanço. Porque naquele momento, eu trabalhava como sociólogo do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhava na Fundação Leão XIII, comecei em 78. Trabalhei em praticamente todas as comunidades e conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro. Eu já via na época, como trabalhador social, como a polícia agia nas comunidades. Eu já via na época como a população massacrava as pessoas, como os linchamentos aconteciam. Esse momento foi extremamente emocionante para mim, porque eu tive que ter muita cabeça fria, 4 anos, trabalhando como sociólogo nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, durante o período da ditadura para a abertura. A foto que estava aí foi uma assistente social, Maria Malho Dantas, que estava pegando carona num carro do JB. O jornalista que lá estava e mais o fotógrafo falaram:
uma foto, daria uma bela foto, mas não dá para parar. Ela falou, não pode parar, porque nós, sociólogos e assistentes sociais, conhecíamos todos os policiais. O carro parou e ela conversou com os policiais, eles posaram. Se vocês notarem, todas as fotos, eles estão posando, achando que estavam fazendo a coisa certa. Antes de sair no JB, eu tomei conhecimento, porque ela me avisou, nós trabalhávamos aqui na Senador Dantas. E eu falei, se eu não for para a rua, eu não trabalho nunca mais. Posso perder meu emprego, mas essa é a chance de mostrar para o mundo o que eu vejo toda semana nos conjuntos habitacionais e nas favelas do Rio de Janeiro. Isso em 1982. E aconteceu de fazermos essa demonstração e invadimos a Secretaria de Segurança. E pode-se ver no discurso que eu não estou falando contra a polícia, eu estou falando contra toda a mentalidade do nosso povo que linchava as pessoas. Hoje, quase 30 anos depois, 82, 18, 15, mais de 30 anos, se revela que esse quadro é um quadro continuado. As mudanças foram poucas na mentalidade da população do Brasil, porque não se cuidou disso. Não se cuidou da cidadania, não se cuidou do respeito humano. Todo mundo tem celular, todo mundo pode filmar a morte, mas ninguém se indigna com a morte. Todo mundo pode filmar o linchamento, mas ninguém se indigna com o linchamento. A naturalização da violência? Houve uma naturalização como se tivesse sido planejado. Não foi planejado, isso acontece. Mas o fato de não existir uma força social, uma vontade política de se falar desse assunto, de se falar do racismo, do sexismo, da homofobia, da intolerância religiosa, das coisas que fazem com que as pessoas sejam violentas de uma hora para outra. Tanto faz ser policial como cidadão comum. O que assistimos hoje acontecer em Copacabana, acontecer no subúrbio, acontecer numa favela, não há quase que não há diferença nessa violência. E esse quadro, para mim, é um quadro continuado que não se preocupou, que nós não nos preocupamos. As forças progressistas do Brasil, as forças democráticas do Brasil, não se preocuparam com isso depois da anistia. Ninguém se preocupou em formar o nosso povo para a cidadania. Nós ainda somos e atuamos como verdadeiros trogloditas. Essas imagens assim que a gente vê hoje em dia parecem imagens da Idade Média, né? Quando você para assim para pensar, você não consegue entender como que seres humanos hoje, com toda a informação que nós temos, com toda a tecnologia, na sociedade moderna que a gente vive, que a gente possa se expressar dessa forma, né? Olha, há um aprendizado. Precisa saber que há um aprendizado para isso, né? Eu estou com 62 anos hoje. Com 10 anos, eu vi o primeiro linchamento, lá no Fonseca, em Niterói. Depois, passei a ver mais. Foi com o momento que surgiram no Rio de Janeiro os Esquadrões da Morte. Esses Esquadrões da Morte depois se transformaram em esquadrões para perseguir políticos. E hoje são os grupos de extermínio. E hoje são os grupos de extermínio, hoje é quase que uma fábrica, porque ninguém cuidou disso. E essa é a preocupação que eu tenho e é onde eu trabalho, é onde eu continuo trabalhando. Pois é, eu tenho mais um vídeo aqui, que também foi um momento muito significante, um momento histórico, e que você também estava lá, não tem sua imagem, mas tem a sua voz. É maluco quem nos detesta! É maluco quem detesta essa nossa alegria! Eles carregam
ódio, nós carregamos a chama da nossa liberdade. Nós carregamos o povo brasileiro. Quando você vê essas imagens, ouve esse áudio, o que passa na tua cabeça? Olha... Isso foi a marcha de 88. 1988. 100 anos da abolição da escravatura. 100 anos de abolição. 100 anos de abolição que estavam planejando fazer uma grande festa no Rio de Janeiro. E essa marcha daí foi contra a grande festa, que na época do governo Sarney queriam fazer para comemorar a abolição da escravatura. E foi proibida essa marcha, mas conseguimos, o movimento negro organizado do Rio de Janeiro conseguiu organizar essa marcha. E quando eu lembro desse momento daí, eu penso assim, o que nós fizemos para o Brasil? Isso não está em nenhum jornal, isso não está em nenhum livro de história. Mas o que a minha geração de negros fez para o Brasil é inimaginável. Qualquer estrangeiro, eu vivi tantos anos fora, qualquer estrangeiro pode saber, pode perceber o que era o Brasil de 70, o que era o Brasil de 80 e o que é o Brasil de hoje em relação aos negros. Quando eu falo, tem as violências, mas tem os avanços. O Brasil com o negro de hoje, quando eu chego aqui e dou de cara com um negro para me entrevistar, é a primeira vez no Brasil que eu sou entrevistado por um negro, numa TV pública. Sempre sou entrevistado por brancos. Isso é um avanço que nós fizemos, que nós construímos um país aberto para mais gente. Era um Brasil fechado. Era um Brasil para um ou outro preto que chegava lá. Eu que entrei na universidade, um outro lá no Rio Grande do Sul, um outro lá no outro canto. Era um Brasil muito pequenininho, era um Brasil miúdo. Era um Brasil assim que não tinha cor. Eu passava quando eu viajei pelo mundo, chegava nas embaixadas e só via fotos do Brasil, mostrando o Brasil, Ipanema, aquelas lourinhas, aquelas coisas bonitinhas e tal. Eu pensava, meu Deus do céu, isso não é o Brasil que eu conheço? Nós não existíamos. Hoje nós existimos. Hoje, se tem tantos problemas aparecendo, eu não considero que são novos os problemas. Hoje os problemas estão aparecendo porque o negro e a negra está sendo cidadão. Ele não está mais aceitando. A mesma pessoa que antes aceitava essas situações, hoje ele já está falando, pô, não pode ser assim. Tem que mudar. Só que não são 100, 150 feitos em 70. Em 70 nós éramos 200 no Brasil inteiro. Graças a pessoas como você, que hoje eu posso estar aqui e a gente tem hoje um Brasil um pouco diferente. Mas a gente continua conversando com isso daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Fica aí porque é rapidinho, hein? Eu acho um grande avanço o Filó e a Vicky Birbeck terem conseguido arquivar durante tanto tempo a história do Brasil. Isso é o grande avanço. Você sabia que, a partir de agora, ao contratar uma empresa para descartar o entulho da sua obra, a caçamba utilizada deve ter o selo Caçamba Legal, o nome da empresa e o telefone? Fique atento a este selo. Para mais informações, ligue 2204-9999 ou acesse o site da Conlurb. Hoje estou conversando com Marcos Romão, ele é sociólogo, jornalista e ativista pelos direitos humanos. Em 10 de dezembro de 1987, ele fundou no Rio de Janeiro o SOS Racismo, numa das principais instituições negras do Brasil, o IPCN, Instituto de Cultura das Pesquisas Negras. Olha, o SOS Racismo foi um marco do movimento negro. E, por sinal, eu lembro, porque eu cheguei a utilizar o SOS Racismo, infelizmente, né? Então, vamos recordar isso aqui. O fardo de companheiros da Ordem dos Advogados, companheiros sindicatos de assistentes sociais, sindicatos dos garis, sindicatos das empregadas domésticas,
grupos das prostitutas, grupos dos homossexuais, grupos das igrejas, todos esses grupos vieram dar uma demonstração do que vai ser o SOS. O SOS não vai ser uma luta de negro para negro. O SOS vai ser uma luta em que o negro, que é o maior grupo da população brasileira, vai demonstrar que ele, por ser a maior vítima da tortura das delegacias policiais, ele é o representante mais legítimo desse povo para dizer que ele não gosta de tortura, que ele não gosta de ser discriminado. E essa coisa gostosa foi passada. A população finalmente entendeu que o negro quer resgatar a cidadania de todos os brasileiros. Isso foi uma das coisas mais bonitas. Nós mesmos vivemos 487 anos de medo, nessa ilha de silêncio, nessa ilha de tortura chamada Brasil. E agora nós queremos sair do pau de arara, nós queremos conversar com as pessoas, nós queremos jogar que nós estamos dispostos a transformar esse país com a boa vontade e a solidariedade de todos os grupos. Vocês transformaram esse país, né? Mas eu te pergunto, nessa época, o SOS Racismo conseguiu botar alguém na cadeia? Como é que foi? Como é que foi esse trabalho naquela época? Olha, nós não conseguimos botar ninguém na cadeia, mas esse lançamento, que foi em 87, foi resultado de um trabalho que começou em 80. Começou em 80. Nós íamos para a delegacia e conseguimos que alguns amigos, tipo Nilo Batista, tipo Caó, tipo Modesto Silveira, eram as figuras mais velhas, né, e ativistas dos direitos, que eu conversei com eles: olha, é o seguinte, nós não somos ninguém, mas se vocês ligarem para a delegacia dizendo que a gente vai, o cara que está lá apanhando vai parar de apanhar. Só pelo telefonema. Só pelo telefonema de um escritório de Ipanema. E deu certo. A gente ia muito na 31, que era o cão. E isso criou uma fama. Isso criou porque, na realidade, nós não estamos a fim de botar a gente na cadeia. E que escritório era esse de Ipanema? Não, o escritório de Ipanema seria o fato de um Modesto Silveira, um Nilo Batista, eu considero assim a República de Ipanema, que era a República democrática do país, porque o subúrbio continua sendo outra região aqui no Rio de Janeiro. O próprio Zoni Ventura chama isso de cidade partida. Cidade partida. Cidade partida. Então, fala assim, quando eu falar Ipanema, é uma Ipanema simbólica. Uma Ipanema que está na cabeça dos embaixadores, na cabeça dos bossa-novistas, que está na cabeça de todo um pessoal que fala que o Brasil é uma amálgama de pessoas, que está todo mundo muito bem. Esse era o Brasil que a gente vivia. E nós estamos falando do outro Brasil, que não é uma amálgama, que não é um país com todo mundo junto, mas é um país que nós queremos que todo mundo fique junto. Nós fazemos o país ficar junto. Nós somos os canais que possibilitam nós estarmos juntos. Eu não vou estar junto com alguém que diga: ah, você está junto, mas fica embaixo de mim. Eu não vou aceitar. Esse é muito discurso do brasileiro, né? Porque o racismo no Brasil se dá exatamente dessa forma, né? Então, aí você veja, com esse método, nós conseguimos coisas feitas, por exemplo, fechar a boate Help. Que era uma boate muito famosa na época. Famosíssima, ficou fechada há 3 dias. Chico Recarrey até convidou a gente para jantar, a gente não foi jantar. Porque aconteceu um caso de discriminação Aconteceu um caso de discriminação lá. Nós conseguimos conseguimos fechar o curso Oxford em Niterói, que discriminou uma professora. Fechou e fechou de vez, porque depois ninguém mais ia lá assistir. A intenção do SOS Racismo era muito mais conscientizar a população de que ele tinha um direito do que pura e simplesmente botar alguém na cadeia, e até porque não tinha nenhuma lei para isso. Foi feita a lei em 88. Essa lei CAO é resultado do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Ela é resultado... O CAO participava de lá. Ele que recebeu esse documento, ele que recebeu esse material, essa informação toda que nós tínhamos. Depois, essa lei foi castrada no Congresso. Foi castrada totalmente. Ela é praticamente uma lei que é
a Lei Afonso Arinos melhorada. Ela não pune, mas conseguimos colocar pelo menos o racismo como crime, como parágrafo constitucional. Como lei, ainda não é algo que funcione, mas assusta, porque não tem coisa pior para um branco racista brasileiro do que ser chamado de racista. Você pode xingar a mãe dele, mas não chama ele de racista. Que ele vai chorar, vai dizer que não foi, que não é bem assim. Que a empregada é negra. Que a empregada é negra, que já passou a mão no meu cabelo, que já tomou cerveja com o motorista. Que é quase da família. É uma coisa incrível como o racista brasileiro é chorão. E chorão feito crocodilo. Então, por isso que adianta ficar simplesmente botar esse pessoal na cadeia? Não tem que... O objetivo nosso é formar a nossa população para não aceitar a situação. Agora, hoje, a gente vê aí vários casos acontecendo e sendo noticiados, você acha que isso aumentou ou é porque hoje tem mais visibilidade? Com a internet, né? Todo mundo tem uma câmera, tem um celular, isso dá mais visibilidade ou realmente aumentou esse sentimento aí, o racismo? Olha, são os dois fatores. Primeiro, tem mais visibilidade e segundo, aumentou. Aumentou porque a concorrência agora acontece. Hoje acontece a concorrência maior. No espaço universitário, no espaço de trabalho, o cara já não aceita mais ficar só como empregado nos setores, nas TVs, nos bancos, só como o faxineiro. É porque quando o negro está no lugar que a sociedade determinou para ele, ok, tudo bem, né? O problema é quando ele começa a achar que ele pode ocupar outros espaços que a sociedade diz que esse espaço não é para ele. Isso me lembra muito a Alemanha de 90. A Alemanha de 90 juntou dois países num país só, de uma hora para outra. 16 milhões de pessoas saíram de um país para o outro. Esses 16 milhões eram pobres em relação aos outros. 16 milhões de pessoas, o que fizeram lá na Alemanha? Fizeram um imposto de 2% de tudo que todo mundo ganhava no lado ocidental para ajudar o pessoal a crescer o lado oriental. Hoje a Alemanha está mais ou menos igual. Houve investimento para que esses 16 milhões de pessoas participassem desse outro país. Aqui não há investimento para isso. Pois é, só vou te interromper para te mostrar uma coisa que tem muito a ver com o que você está falando nesse momento. Uma fala sua que eu achei extremamente relevante. O grande problema que eu estou sentindo é que está faltando link, né? Está faltando link entre o que aconteceu e o que está acontecendo. Está muita gente aí comendo do manjar, comendo das cotas, se divertindo, podendo andar na rua, botar cabelo black, botar não sei o quê, andar do jeito que quiser, botar até cabelo louro. Mas ninguém está se ligando que isso aí é resultado de uma luta de muita gente. Está faltando uma link. Está faltando uma link para informar que cota não é presente, é uma conquista. Que um lugar de trabalho não é presente, é uma batalha do teu pai, da tua mãe, da tua tia, da tua avó, que enfrentaram o camburão, a gente era freio de camburão mesmo, para vocês estarem hoje aí na rua. Por isso que eu digo, não digo só para negrada não, digo para o meu filho, digo para o meu sobrinho, digo para o meu amigo, aquele garoto, todo mundo fala, você que é Romão? Eu sou o Romão, sou o cara que ficava enfrentando os caras, para vocês ficarem hoje ainda comendo pastel aí numa boa, sem nenhum problema. Sem nenhum problema não, tem problema. A mensagem minha é o seguinte, olha gente, a violência no Brasil está aumentando muito, muito. Vocês agora têm a tarefa de acabar com essa violência. Acabar com essa violência que está matando o nosso jovem negro e o nosso jovem pobre. E é isso a minha mensagem. Fazer uma link entre os velhos e os novos. Os velhos pararem de ficar engordando e só pensando na teoria. E os novos só de pensar no comer e entrar no supermercado para comer bem. Está na hora de pensar e pensar junto. Essa é a minha esperança, porque só juntos nós vamos transformar esse Brasil. Vamos repensar esse Brasil. Disse tudo, mestre. Isso é engraçado que eu estou falando uma link, que eu estava chegando na Alemanha, uma link seria feito um alemão falar. É um link, né? Está faltando uma ligação. Está faltando ligação. Sabe por quê? É uma coisa que hoje, para mim, é mais
Isso tem 2 anos atrás. Isso hoje, para mim, é até mais forte. Eu tenho falado muito com muitos jovens no Brasil, porque eu criei uma rede chamada SOS Racismo Brasil na internet. Já que eu não tenho grana para montar um super escritório em Ipanema, então eu montei uma página na internet que tem milhares de pessoas que pedem conselhos e várias pessoas dão conselho, até não tem chefe, mas eu tenho sempre comentado para algumas pessoas, para grupos de jovens negros, que eles não nasceram de proveta. Tem gente que nasceu de preveta. Eu estou vendo os pretinhos, as pretinhas andando aí na rua que parece que vieram de proveta. Não estão ligando para nada. Estão se lixando para o outro do lado. Só na hora que levam um tapa, que são discriminados num bar, que são discriminados em algum lugar, aí ficam de choro. Preto chorar porque é discriminado? Ah, eu fui discriminado, então não está entendendo o que é discriminação. Discriminação é um sistema que você vive, é um sistema inteiro que te impede tudo. Se você diz assim, ah, eu fui discriminado hoje, não fui discriminado amanhã, para com isso, você não está entendendo nada do que é isso. Tem negro até que diz que nunca foi discriminado. Tem gente que diz que não é uma coisa incrível. Eu aceito, podem falar o que quiser, mas na hora que aperta a coisa, tem que saber que tem que agir coletivamente. A única forma que nós tivemos, nós passamos a ditadura inteira e não o pegamos em arma. Nós enfrentamos esses caras na careta, com a cara limpa. Eu entro em quartel, eu entro em delegacia, eu entro em qualquer lugar. Porque eu sou digno. Isso que a nossa garotada tem que aprender. Que tem dignidade, tem raça, que tem coração, que pode enfrentar a vida de uma forma solidária. Porque o racismo, isso eu aprendi lá fora. Uma das coisas que eu melhor aprendi lá fora, eu fui para estudar o espírito do capitalismo e aprendi o espírito do racismo. O racismo vive da falta de solidariedade. O racismo vive da falta de reconhecimento do outro. Romão, eu queria ficar muitas horas conversando com você. Realmente foi uma aula. Estou aqui emocionado, mas infelizmente nosso tempo acabou, o programa acabou. Querido, muitíssimo obrigado por ter vindo, por poder compartilhar a sua história com a gente. Muita gente precisa saber disso. Obrigado. E eu me sinto honrado de poder estar aqui hoje ajudando a mostrar essa história. Muito obrigado. História nossa. Você pode ver na íntegra os vídeos que foram apresentados aqui no site www.cultne.com.br e rever esse programa e acompanhar toda a nossa programação no www.tvalerj.tv. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Essa